pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa saúde, que a noite seja proveitosa, né, no sentido do estudo e de amparo, que hoje também a gente tem amparo. Agradeço a todos os guias, mentores, protetores, orixás, a Cristo e a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, meus amigos, então vamos dar início aqui. Desculpa, Eduardo, que eu tinha esquecido de colocar para gravar e quando eu coloquei te atrapalhou aí um pouco, né? Não, tranquilo. Então vamos lá. Se, Raiane, por acaso o André te disser alguma coisa que está tentando entrar, tu me avisa. Mas eu acho que não, porque aqui não está marcando nada para mim, tá? Viu ainda, não? Então nós vamos dar início aqui. Eu vou compartilhar a tela, gente. Deixa eu achar aqui. Guia do Chrome. Vou colocar aqui para nós o texto do nosso das nossas questões, primeiramente, tá? Para que a gente possa vocês estão enxergando aí? Sim. Deixa eu ficar aqui, se eu... Ela pegou a tela da vida do Xavier. Tá? Se por acaso é que com a tela assim como eu estou, eu não vejo se alguém entra. Então, se por acaso o André tentar entrar, tu me avisa, tá? Tá. Porque a tela fica só com o que está sendo compartilhado e com a nossa imagem aqui. Eu não consigo enxergar todos ao mesmo tempo. Então, nós ficamos aqui com a questão, o André e a Rayane fizeram até a questão 61, né? A diferença entre a matéria e os corpos orgânicos, mas eles fizeram um apanhado que, na verdade, já pegou a questão 62 ali também, né? Então, mas nós vamos rever aqui, certo? Então, ele é bem resumido na resposta quando ele diz assim, qual a causa da animalização da matéria? E os espíritos respondem, sua união com o princípio vital. Então, o que ele quer dizer aqui? Que a matéria, sem o princípio vital, ela não fica animada, ela fica inanimada, né? Ela fica como se estivesse inerte. É como se nós compararmos aqui o nosso corpo sem o eu espírito que nós somos. Tá? O nosso corpo não tem manifestação nenhuma sem o princípio inteligente que atua nele. Não é verdade? Somos só uma pedra, só um monte de carne, de ossos, de músculo, mas nada além disso, se não houver a manifestação do princípio vital. Que nós vamos ver depois que tem uma diferença de princípio vital para fluido universal. Tem uma diferença aí, certo? Então, todo mundo entendeu até aqui o que anima a matéria? É o princípio vital. Tá? Então, na questão 63. O princípio... Vem cá. Diga. No caso, o princípio vital, ele pode ser sinônimo de alma?
A alma é o espírito encarnado a princípio, tá? O princípio vital, nós vamos ver ali adiante que ele vai dizer que é uma coisa e outra ao mesmo tempo. Então, para a gente não antecipar essa resposta, vamos seguir aqui na sequência que tu vai entender, porque ele traz exatamente essa colocação, tá? Ah, tá bem. Tá. Então ele diz ali, ó. O princípio vital reside em algum agente particular, ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? É mais ou menos a mesma pergunta que fizesse, só de uma outra forma. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, ele é efeito ou causa? Uma e outra coisa. Aí tu vai entender por que eu disse que é quase a mesma pergunta. Ó. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. No nosso caso, o que age sobre a matéria? O perispírito, né? Que liga o espírito à matéria. Né? É aquele intermediário, é aquele terceiro elemento, por assim dizer, tá? Que nós temos o espírito, o perispírito e a matéria. Então, o perispírito é que faz essa conexão entre o espírito, que nós somos criados, e a matéria. Então, é ele que dá essa vida, essa ação. Ó. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Que agente é esse? É o perispírito. Então, esse princípio vital nosso, que atua na matéria, ele tem um período de validade, digamos assim, né? Então, o nosso fluido vital, ele está programado para 80, 90 anos. Mas alguém pediu para entrar e eu coloquei aqui. Acho que foi o André, né? Não, o seu Vilmar. Acho que é o seu Vilmar. Tá. Tá? Tá. Boa noite, seu Vilmar. Boa noite, como vão? Laura? O André só vai entrar, cara. O André já vai entrar, então vamos aguardar Tá. aqui. O seu Vilmar, acho que eles ainda não... Eles estão sem áudio. Aqui? Tava no relógio. Claro, eu acho que a internet está ruim. Mas aí não tem nada a ver de entrar. Não, tem que ver minha mensagem. Ele demora entrando. Isso aí dela, não quero ali. Não, a minha tá. Mas se... Porque ela não sai daqui de casa. Por isso. Então, mas Ele deve pedir em seguida. Você que conectar, ele demora, ela muda. Beleza? agora. Demora. O meu tá com os pacotes de dados, por isso que ele tá funcionando bem. Senão vai falando, Carmen, vai falando. Tá, então vamos seguir aqui. Então, aqui, retomando, o princípio vital, o nosso fluido vital, que está programado para que nós tenhamos aqui uma vida, por exemplo, como encarnados, de 80, 90 anos, quando chega esse período do desencarne, o que vai acontecendo? Ele vai diminuindo. Né? Então, ele deixa de agir na matéria, ocorre o processo do desencarne, como nós vimos naquele vídeo, né? O desencarne de Dimas, que a Rayane e o André nos trouxeram. Então, ele vai sendo, os laços fluídicos vão sendo liberados para que o que resta daquele fluido vital possa retornar ao mundo espiritual. E a matéria deixa de ter efeito, deixa de ter ação, né? Então, ele diz ali, ó, esse agente sem a matéria não é vida, no sentido de que não é vida, por quê? Porque só o fluido vital, só o princípio vital por si mesmo, ele não consegue se manter aqui
sem a matéria, ele precisa da matéria, porque o ambiente não é propício a ele, né? Mesmo que muitas vezes, por exemplo, nós tenhamos vidência e a gente enxergue um perispírito de alguém que já desencarnou, ele precisou ser todo reestruturado para que pudesse se manifestar, né? Embora a gente saiba que todos aqui somos influenciados pelos espíritos, né? Direto ou indiretamente, mas ele aqui não consegue agir muito, ele não se mantém por aqui. Na verdade, ele precisa da matéria para se manifestar, para que ele possa agir. Então, por isso que ele diz: esse agente sem a matéria não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Ficou claro aqui, Jaque, entendeu? Ficou. Então vamos lá. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Ainda continua, né, respondendo a tua pergunta. Ó. A tua pergunta engloba todas essas questões aqui. É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. O que é a matéria universal modificada? É o fluido cósmico universal, é o princípio, né? A criação de tudo. Então, para que é o mesmo que assim, ó, se nós tivermos uma molécula de água e duas de hidrogênio e uma de oxigênio, certo? Elas têm origem no princípio universal. Na verdade, foram criadas a partir do princípio universal. Se nós isolarmos a água, da água, as moléculas de hidrogênio da molécula de oxigênio, separarmos, né? Fizermos, se a gente colocar ali uma quebra de cadeia molecular, tá? Eu quero falar de uma forma mais simples, mas eu acho que vocês conseguem entender isso, né? Uhum. Nós isolarmos os elementos químicos que compõem uma molécula de água. Acho que assim ficou mais claro, né? Deixa de ser uma molécula de água, não é verdade? Mas não deixa de ser o hidrogênio, nem tampouco de ser oxigênio. Entenderam? Então, quando nós desencarnamos, deixamos de ser a matéria que foi organizada para ter vida através do princípio vital, certo? Desencarnou. O princípio vital retorna para a sua origem. Ele não deixa de ser princípio vital. Ah, então é isso que tem que ficar claro para nós. Nem tão pouco. Que agrupa a molécula, seria isso? Oi? O corpo seria o que agrupa a molécula, a gente usando o movimento da água. Mais ou menos, tá? Seria o corpo é o que recebe essa molécula, porque ele precisa dessa molécula para se manifestar. Tá? Então, por isso que ele diz ali, ó, é um terceiro elemento, tá? O princípio vital será um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo. Então, o princípio vital está presente em tudo aquilo que tem vida. Certo? Então, mas em nós, qual é a diferença do princípio vital que atua em nós para os demais seres? Quem se arriscaria? O que nos torna diferente o princípio vital que atua, por exemplo, em nós, para o princípio vital que atua no nosso cachorrinho de estimação? Qual seria a diferença? O que nos torna diferente? O Lucas falou que é a consciência. Não, a inteligência é o que nos torna diferentes, tá? Porque o princípio vital é o mesmo, é o que dá vida. O corpo de um animalzinho, ele não se manifesta de forma alguma quando se extingue o princípio vital.
né? E, obviamente, que a consciência moral ali também não faz morada, né? Também a consciência está diretamente relacionada com a nossa inteligência. Quando nós vamos desenvolvendo a inteligência, Lucas, né? Lucas, Isso. quando nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, Lucas, a nossa consciência vai se tornando mais equilibrada, nós vamos tendo ciência do certo e do errado. Então, de certa forma, a tua resposta está correta, porque a inteligência é que o desenvolvimento da inteligência é que nos dá autonomia, é que nos torna seres conscientes do certo e do errado, do bem, do mal. Então, nós vamos ganhando a nossa autonomia para agir dentro do nosso livre-arbítrio, né? Que essa consciência moral os animais não têm, né? Então, por isso que muitas vezes eles desencarnam e reencarnam rapidamente, porque eles não têm o que espiar, eles não têm o que analisar, eles não têm nenhuma conta para acertar, né? Na erraticidade. Então, está diretamente ligado a consciência com a inteligência. O André está entrando. Ao contrário do que eu imaginava, aparece a frasezinha aqui: admitir um novo participante. Acho que ele entrou, deixa eu ver aqui. Ainda não apareceu aqui para mim, mas se ele aparecer aí para vocês, vocês me deem um ok, por favor. Ficou claro Tá. aqui, entenderam? Ficou. Tá. Então, ali, ó, no subitem da questão 64, eles vão explicar assim: parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. O André está dizendo que está tentando entrar. Mas eu já admiti, deve ser a internet que está... Deve estar falhando, porque eu já aceitei aqui. Tá. Vou escrever para ele. Tá dando ali, ingressando, deve ser a internet. Tá? Voltando aqui, ó. Duas pessoas entraram na sala de espera. Eles devem conseguir entrar agora. Então, retomando aqui, ó, olha a pergunta que ele faz. Ó. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações. Olha a resposta ali que os espíritos dão. Isto é consequência do que dissemos. Ou seja, o que acontece? Qual é a conclusão que Kardec chegou e pergunta para ele ali, ó? A vitalidade não tem seu princípio num agente único. Certo? Por exemplo, aí ele poderia dizer assim: o princípio vital é originário apenas do oxigênio. Ele não diz isso, diz? Não, né? Ele diz que é uma combinação das alterações necessárias da matéria universal, ou seja, do fluido cósmico universal. Cada um dos princípios vitais que são necessários para atuarem nas diversas moradas do Pai poderão não fazer combinações diferentes, por exemplo, da nossa aqui. Nós aqui precisamos do quê? De alterações, de combinações mais densas, não? O nosso princípio vital aqui, ele precisa ser um pouquinho mais reforçado, digamos assim, né? Para suportar toda a carga que a gente recebe aqui. Então, a nossa matéria, por exemplo, nosso corpo, ele é denso. Então, o nosso perispírito, o princípio vital que atua em nós, ele tem que ser proporcional ao que o nosso ambiente aqui nos favorece, tá? Ou seja, o que é colocado para que a gente consiga sobreviver aqui.
Esse princípio vital não é o mesmo em uma outra morada em que o corpo que seja necessário para o seu processo evolutivo não seja igual ao nosso aqui, ao nosso corpo de carne, osso, de músculos, de sangue, de coisas assim. Tá? Então, tudo, essa trans... Oi. O André disse que está esperando a liberação do anfitrião. Está escrito isso, o anfitrião precisa liberar. Mas eu já liberei 2 vezes. Então tá, vou mandar ele entrar e sair. Parei um pouquinho, calma aí, vamos. Interessante isso, porque já nem marca mais para mim aqui. Ele não conseguiu entrar. Diz para ele sair e entrar de novo, por favor. Então tá, vamos continuar aqui então. Entenderam aqui? Ficou claro aqui? Então vamos lá. Essa partezinha aqui do princípio vital e do fluido cósmico universal, ele é meio complicadinho, mas quando a gente isola o fluido cósmico universal, o princípio de tudo, a gente consegue entender que um é o que origina, né? Todos os demais, todos os elementos, ou seja, próprio Deus, né? Ele cria tudo, tudo parte do seu fluido, né? E aí, assim como todos os elementos químicos, como tudo que está presente da natureza tem, ou no universo, né? Tem origem no fluido cósmico universal, né? No princípio divino, digamos assim, tá? Então, vamos lá. Ele não pediu mais, Rayane, não entrou mais aqui. 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal, e é o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Tá? É aquele famoso perispírito que nós já comentamos aqui. Certo? Tá lá. Vou admitir o André de novo aqui. Vamos ver se ele... O André vai passar, coitado. Coitado do Tiago André. Coloquei ele aqui, ó. Tá na sala de espera aqui. Eu acho que ele entrou, não entrou? Aqui tá marcando como ele presente com a câmera fechada. Entrou, tá aqui, tá aparecendo para mim. Entrou, aí, André. Aí, André! Seja bem-vindo. Não aceitasse o meu convite. Uma adoração final. O André, ai, coitado do André. Hoje foi complicado, André. Não, mas o importante é vencer todas as demandas. Exatamente. Exatamente. Tá escutando aí, André? Tá tranquilo? Agora sim. Ah, tá bom. Então tá. Não dá bola que eles estão rindo ali, estão nos obsediando. Deixa eles quietos lá no canto. Dá a bola para eles, André. Tá certo, tá certo. Tá certo. O André era a moleque de oxigênio. É que na nossa molécula aqui, eu fui explicar para vocês e desintegrei todo mundo, entendeu? Eu não conseguia voltar de novo para a combinação original aqui. Foi esse o problema. Não, mentira, não acredita neles, André. Mentira, não te desintegrei nada. O bom disso, gente, é que fica gravado, entenderam? Quem vai assistir depois vai... Tá, vocês estão rindo? Fica gravado, bebê. Tem como editar? Ah, não, vou deixar lá para não cair no esquecimento. Então, vamos lá. André, a gente continua falando aqui, só para retomar, tá? De princípio vital e fluido vital. Tá? Então,
Só para te esclarecer que eles têm um atendimento para fazer depois, então nós combinamos de encerrar no máximo às 20h55, tá? Eles têm um Tá bem. atendimento às 21 horas para fazer. Por isso que eles estão debochando que tu entrou para fazer a prece final. Tá? Mas é que o link chegou para mim 8h10, 8h11. Não, aí foi um problema. Vou te explicar como o Vilmar não conseguiu abrir a reunião, porque a Chayane está numa reunião usando o computador, ela está num curso, ele pediu para eu abrir. E por essas questões de segurança da internet, quando um mesmo link é aberto num local que não é de costume, eles pedem um código de verificação. E aí ele, coitado, teve que incomodar ela no curso para ela olhar o e-mail dela, me repassar o código de verificação para eu poder abrir a sala. Foi por isso, né? Fazer o Tudo quê, né? certo, Coisas de tudo internet, tudo certo. Então vamos lá. tudo certo. O princípio vital, vamos repetir aqui para o André pegar, reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal. E é o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É um intermediário, ou seja, o elo existente entre o espírito e a matéria. Transformando isso aqui numa única palavra, poderíamos dizer que é o perispírito, tá? Então, quando a Jaque perguntou a alma seria o princípio vital, aí entra aquela questão da nomenclatura, né? Que para muitos, alma é o espírito encarnado. E como o Isso. Espiritismo coloca 3 divisões, com o espírito na sua criação, o perispírito como elo existente e o corpo carnal como a matéria animada por este elo. Então, a gente toma esse cuidado de não dizer que a alma é exatamente o princípio vital, porque o espírito é o que é como se fosse uma porção que foi do fluido cósmico universal, que foi transformado, modificado para receber o perispírito numa outra modificação para poder animar a matéria, tá? Então, o mais correto, já que seria dizer que é o perispírito, é o princípio vital que atua na nossa matéria, tá? A alma está mais relacionada ao espírito como criação, tá? Certo. Quando Deus nos cria simples e ignorantes. E aí nós vamos, por consciência, como disse o Lucas, vamos desenvolvendo a inteligência, vamos nos aprimorando, e este perispírito também vai evoluindo. E ele vai evoluir a tal ponto que vai chegar no momento que ele irá se confundir com o próprio espírito, né? De tão fluídico que ele vai se tornar, tá? Por isso que, a princípio, a gente diz que o princípio vital é o perispírito, tá? Um cachorrinho tem alma, seria isso, né? Um cachorrinho tem alma. Você fez a ligação. O cachorro, na verdade, os animais, eles têm um perispírito mais próximo da criação, né? Porque eles não têm a carga expiatória, eles não têm consciência, eles não têm inteligência. Obviamente E que não quando eles... tem individualidade, né? Exatamente. Quando eles vão É, chegando num processo de... Quanto mais manso, por exemplo, um cachorro, mais próximo ele está do final das suas reencarnações como cachorro, digamos assim, né? Está se aprimorando para ser um primata, vamos dizer assim, né? Mas a gente vai chegar lá, não vamos acelerar o processo aqui para que a gente possa entender, tá? E se nós olharmos por esse lado, assim é o homem, né? Quanto mais mansuetude, quanto mais serenidade, quanto mais pacífico, mais nós estamos nos aproximando de uma evolução mais leve, né? Que quem sabe até não precisaríamos retornar numa reencarnação num corpo
tão denso como esse, né? Às vezes nós voltamos porque pedimos, queremos estar aqui para auxiliar, mas já evoluímos ao ponto de poder escolher, né? Não precisa. De não precisar mais. Tá bom? Então vamos lá. Alguém mais? Não? Então, tá. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Vejam bem, o princípio vital. Sim, modificado segundo as espécies. Ou seja, o princípio vital que atua em nós, que atua nos animais, no vegetal, tá? Todos os seres que a gente já falou, que estão na natureza, que estão no universo, que são orgânicos, eles têm o mesmo princípio vital. Não confundir com a mesma vida, né? Eles ali, ó, são modificados segundo as espécies, né? Eles têm que se adaptar à sua espécie. É ele que dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. Né? Fica meio confuso, a gente olha assim, como assim que o movimento da matéria não é a vida, se a gente está dizendo até agora que a matéria não tem vida porque não tem princípio vital? Não. Ah, o movimento, o que distingue, ali, vamos repetir, é ele que lhes dá o movimento e atividade, os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. Ah, então algo, por exemplo, que é um ser orgânico, que tem vida, tá? Mas ali precisa que venha a atuar um princípio vital que possa atribuir movimento para aquela vida que está presente naquele ser orgânico ali. Então, ele diz, esse movimento, ela o recebe e não o dá, certo? Na seguinte, a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão somente pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? Ou seja, os órgãos, né, precisam se desenvolver para que o princípio vital possa atuar ali e juntos os dois possam constituir o que nós chamamos de vida, tá? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Eu me antecipei no comentário e a resposta vinha logo a seguir. Tá? Ficou claro aqui, então? Poder-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, Sim. é isso, tá? A vitalidade se acha... Qual o exemplo que nós temos de melhor aqui para isso? Que gera tanta polêmica na questão tem vida, não tem vida. O feto. Exatamente, exatamente. Ah, então o que tem ali? Existe vitalidade, ela está em estado latente, tá? Mas o perispírito, que é o princípio vital, ainda não está todo acoplado no feto. Isso não significa que a gente tenha permissão para fazer o aborto, tá? Aí ele demora o período da gestação para se acoplar ou ainda passa um pouco depois? Ainda passa um pouco, porque essa, digamos assim, este acoplar, o próprio Chico Xavier vai nos dizer que ele só se concretiza 100% lá por volta dos 7 anos de idade, até um pouco mais às vezes. Tá? Hoje, como nós estamos mais evoluídos, talvez ele se dê aí nessa etapa. Por quê? Por isso que a gente diz assim, nossa, a criança
fala com a amiguinha invisível, a criança tem lembranças da outra vida, por quê? Porque o perispírito, ele ainda não está bem encaixado no corpo físico e ele vive muito mais no mundo espiritual do que no nosso. Quanto tempo ele esteve lá na erraticidade? Vamos supor, vamos colocar aí em média 50 anos para cada desencarnação, tá? Lembrando que isso não é a regra, é uma suposição. Aí eu vivi 50 anos na erraticidade e me preparei para reencarnar. Passou os 9 meses de gestação, eu começo a minha fase da infância. E aí, quando eu começo a me manifestar, a falar, eu começo a dar notícias do outro mundo. Eu vivi 50 anos lá, gente. Estou aqui ainda, 9 meses de gestação, mas digamos ali, mais um ano, estou há 1 ano e 9 meses só no planeta aqui. Do que eu vou me lembrar? Obviamente, da onde eu estava, né? É como quando nós nos mudamos para uma outra cidade. A gente viveu 50 anos aqui em Rio Grande, aí se muda, vai morar lá em onde mora o seu Vilmar. É Santa Maria, né, seu Vilmar? Aí eu chego lá, quais são as minhas lembranças? Eu conheço Santa Maria? Não, as minhas lembranças são de Rio Grande, não é verdade? Não, gente, são comparações assim que parecem muito simplórias, mas é para que a gente possa entender. Então, por isso que a gente bate e rebate a questão do aborto. Não é porque o perispírito não está ali, não tomou posse definitiva ainda do feto, que ali não existe a vida. Então, hoje nós temos vídeos aí na internet que mostram a evolução da tecnologia, os fetos demonstrando as suas sensações, até mesmo em relação ao alimento que a mãe absorve. Vocês já viram isso? É fascinante. Até porque ele se programou para essa encarnação, né? Exato. Nós, qualquer um para cortar. Exato. E aí ele aparece nesses vídeos ali, quando os pais estão conversando, quando acariciam a barriga da mãe, falam de amor, aparece feições de sorriso nesse feto. Se vocês nunca viram, procurem lá. A moda agora é dizer, dá um Google, né? Dá um Google que vocês vão achar. Adorei. Então, em compensação, também vai aparecer o desespero deles quando é praticado um aborto. Tá? Então, quem não viu aquele filme Deixe-me Viver, eu aconselho que vocês assistam, que é baseado no livro do Luiz Sérgio, né? Que fala sobre os espíritos abortados, né? Então, é um livro forte. Quem acha que não tem ainda preparo, ele é um livro bem forte, tá? Para ler. Mas creio que aqui todo mundo já tenha alguma maturidade espiritual para poder ler, né? Então, fica claro aqui para nós, né? Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando a agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. E aí vem a explicação ali de Kardec, que diz assim, o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Tá? Por indução, né? Por impulsão. Então, ali, eles vão se achando. Vão se combinando, né? Para essa ação mais efetiva. Né? Em cima do nosso tempo, eu consegui vencer as questões. Elas eram curtinhas, mas eu trouxe para nosso enriquecimento aqui, do livro Evolução e Dois Mundos, em que o André Luiz vai dizer assim, ó, lá no capítulo Fluido Cósmico, é o primeiro capítulo, ele diz assim, para ficar claro para nós o que é princípio vital e o que é fluido cósmico. Plasma divino, ele chama. É o fluido cósmico, é o plasma divino.
hausto do Criador ou força nervosa de todo sábio, do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Ou seja, é ali, né? Fica até difícil de achar um termo, mas o plasma divino, como ele diz, acredito que não seja à toa que se tem o nome de placenta também, né? Quando se gera a vida, né? Então, o plasma divino é ali que tudo acontece. Esse fluido que vai criar os demais seres através das modificações, como está lá nas questões que nós lemos, necessárias às adaptações para a sua evolução. E Emmanuel no livro Emmanuel, tá? Ele vai dizer assim, ó, através dos escaninhos do universo orgânico. Vocês estão lendo ali, estão acompanhando essa que eu coloquei agora? Sim. Tá, ele diz... Lendo não, mas está muito pequeno, que está na tela do celular, mas a gente está acompanhando. Ah, na tela do celular, tá. De todas as propriedades gerais que caracterizam os seres viventes, somente os fenômenos da nutrição podem ser estudados pela perquisição científica, ou seja, pela investigação, né, científica, e mesmo assim imperfeitamente. Além das operações comuns que se efetuam automaticamente, há uma força inerente aos corpos organizados que mantém coesas as personalidades celulares, sustentando-as dentro das particularidades de cada órgão, presidindo aos fenômenos partenogenéticos de sua evolução. Partenogenético significa sem a fecundação, né? Ele acontece de modo natural, substituindo através da segmentação quantas delas se consomem nas secreções glandulares no trabalho mantenedor da atividade orgânica. Essa força é o que denominais princípio vital, essência fundamental que regula a existência das células vivas e no qual elas se banham constantemente, encontrando assim a sua necessária nutrição. Força que se encontra esparsa por todos os caminhos do universo orgânico, combinada a substâncias minerais, azotadas e ternárias, operando os atos nutritivos de todas as moléculas. O princípio vital é o agente entre o corpo espiritual, fonte da energia e da vontade, e a matéria passiva, inerente às faculdades superiores do espírito, que o adapta segundo as forças cósmicas que constituem as leis físicas de cada plano da existência, proporcionando essa adaptação às suas necessidades intrínsecas. Essa força ativa e regeneradora, de cujo enfraquecimento decorre a ausência do tônus vital, precursora da destruição orgânica, é simplesmente a ação criadora e plasmadora do corpo espiritual sobre os elementos físicos, certo? Então, apesar de eu ter lido aqui um pouquinho rápido, mas como nós falamos bastante no princípio vital, então era só para complementar a diferença entre o fluido cósmico, entre o plasma divino e o princípio vital. Ok? Entenderam? Ficou claro? É um tema bem delicado, né, Carla? A gente pode continuar falando sobre ele na próxima aula, se vocês quiserem, não tem problema nenhum. Pode trazer as dúvidas sem problema nenhum. Tá? Tá. Alguém gostaria de comentar, de perguntar alguma coisa? Eu só não quero atrapalhar a atividade de vocês depois. Não, nem te preocupa, as gurias já chegaram, já estão aqui, não tem problema nenhum. A gente pode, se tu quiser complementar com alguma coisa, não tem problema nenhum. Era esse texto do Emmanuel, né, que eu achei interessante de trazer, porque ele fala exatamente sobre o princípio vital, e ele deixa claro aqui que ele atua em todo o nosso organismo, né, em todas as células, em todos os seres orgânicos, como está lá no Livro dos Espíritos. Então, tudo que tem vida, tudo que
que se manifesta, tudo que produz, que recebe essa ação da vitalidade, ali está atuando o princípio vital, né? Não apenas o nosso perispírito, mas tudo aquilo que se multiplica em nós, cada célula nossa, né? Ali está atuando o princípio vital. Cada regeneração, por exemplo, do nosso tecido, quando a nossa pele se machuca e que ela se regenera, ali atua o princípio vital adaptado para aquela célula, não é verdade? Ela vai porque ela tem vida. Então, ela recebe essa ação, ela vai se reproduzir automaticamente, porque ela vai através do quê? Dos fenômenos partonogenéticos da sua evolução, tá? Indiferente, por exemplo, no nosso caso, né? Que aqui não se estabelece nenhum fenômeno de fecundação, apenas de regeneração dessas células, desses tecidos, tá? Entenderam aqui? As células também recebem o princípio vital. Então, é como o André Luiz diz, né? Tudo é transformado do plasma divino e adaptado para cada ser, né? Para cada célula, para cada ser orgânico que vive, sobrevive no nosso universo. Ficou claro aqui alguma pergunta? Pode Aqui falar, uma Eduardo. coisa, mais do início ali daquela parte que tu falou conforme vai envelhecendo, vai enfraquecendo, né? O que determina esse enfraquecimento? Já está predestinado ou a própria pessoa tem como... Aí no caso, nós temos diversas situações. O ideal seria que esse enfraquecimento do nosso fluido vital, do nosso princípio vital, ele se desse de forma estabelecida no nosso tempo reencarnatório. Mas o que acontece? Nós respeitamos muitas vezes a saúde do nosso corpo físico? Não, né? Nós absorvemos alimentos que não são saudáveis, nós nos envolvemos em questões de estresse, nós nos deixamos levar pelo egoísmo, pelo materialismo, pela ambição, pelo poder corrosivo, nós destruímos o nosso meio ambiente. Então, o que acontece? Tudo isso faz com que o nosso princípio vital ele vai enfraquecendo. Então, se eu tenho uma vida programada para 90 anos, certo? Aí eu chego aqui, lá pelos meus 14, 15 anos, eu faço opção de uso de drogas, de bebida alcoólica. O que acaba acontecendo? Chega lá com 40 anos, por exemplo, eu arrumo um câncer de pulmão, bem duplo, assim, né? É óbvio que eu vou morrer antes dos 90 anos, não tenhamos dúvida disso. Então, o que vai acontecendo? Eu desgastei todo o meu fluido vital, eu prejudiquei. Ele não tem mais condições de permanecer num corpo doente. Então, ele bate em retirada, como se diz, né? Olha, não tem condições, o corpo orgânico não acompanha. Ele retorna, então, pelo desencarne ao mundo espiritual. Porque nós, quando a gente diz assim, mas ninguém morre antes da hora, a gente já sabe que morre, né? Se a gente não cuida da saúde, a gente morre antes da hora. A gente acaba acelerando esse processo, né? Então, isso nós vamos desgastando, porque os danos ficam aonde? No nosso perispírito. O dano é tão grande que quando nós retornamos num novo processo reencarnatório, nós vamos retornar, obviamente, com uma doença respiratória, claro, que aí nós sabemos que tem os agravantes e os atenuantes, né? Então, digamos que eu tenha desencarnado com um câncer de pulmão porque eu fumei numa encarnação, 2 encarnações, 3 encarnações, não consegui vencer a mim mesma. Aí eu realmente me convenço, não, na próxima eu estou comprometido. Eu não vou fumar mais. Aí eu chego aqui, venho com um plano reencarnatório de 60 anos.
Por quê? Porque eu vou já reencarnar com processos de deficiência respiratória. Eu vou desenvolver uma asma, uma brônquica, por exemplo. Tá? E aí, eu vou sofrer com isso. Né? Vou ter crises, vou ter que ir lá para o hospital, bota oxigênio, tira oxigênio. Todo mundo que tem asma sabe como é que é, né? Parece que vai morrer tossindo. Mas aí vai entrar no que eu te perguntei, então é programado. Porque é que tu já programou para era 90, tu já aceitou a programação para 60. Não, não. Independente. Não, não foi, não. Eu te dei o primeiro exemplo de 90, por exemplo, e a pessoa desenvolveu os vícios e acaba desencarnando mas antes do 90. A pessoa que desenvolveu os vícios, quando aceitou essa programação de ter esses vícios, não é? Não, ninguém aceita, ninguém vem para ser viciado. Não, isso não. Ninguém vem para ser viciado, é livre-arbítrio. Eu posso escolher entre fazer e não fazer. Sim. Assim como ninguém vem para ser mal. Ninguém vem, por exemplo, para ser mendigo, inclusive. É uma escolha minha. É o livre-arbítrio colocar na minha vida. Então, eu fiz opção pelo vício. Então, eu detonei com a saúde do meu corpo físico e acabo desencarnando antes do meu programa de 90 anos. Eu não respeitei a minha saúde, entendeu? Então, não teve condições. Então, é preferível que eu desencarne e me prepare para um novo processo. Não tem como ficar aqui mais 30 anos, não existe medicina que me dê recursos. O meu corpo físico está destruído, meus pulmões estão destruídos, eu não vou ficar ligado numa máquina o tempo inteiro, não existe essa condição, né? Mas aí eu retornei, vamos voltar àquele retorno, com aquela asma, aquela coisa. Só que eu também me comprometi a trabalhar pelo meu próximo, a trabalhar numa causa nobre, e eu estou cumprindo com isso. E às vezes entra aí o atenuante, e aí se ganha uma moratória. Olha, então nós precisamos que o André, vamos dar uma amenizada lá naquela bronquite do André e vamos deixar que ele viva, não desencarne aos 60, que ele desencarne aos 70, porque a obra do bem que ele está realizando ainda precisa da presença dele. Então, ele ganha o quê? Uma moratória. Uma moratória. Porque houve um atenuante que ele cumpriu com o compromisso dele. Ele não fumou, ele teve resignação para conviver com aquela bronquite, ele não se sentiu injustiçado e ainda trabalhou pelo próximo. Então, são vários fatores, né, Eduardo? Não existe uma regra, como diz o lema, né? A cada um conforme as suas obras. Tá? Sim. Entendesse aqui? Certo. Tá? Entendeu mesmo? Claro. Então tá. Mais alguém? E quando alguém atenta a vida da pessoa? Tem outra pergunta aqui da Chega o microfone pertinho dela para sair na gravação, por favor. tá. A Mari vai fazer uma pergunta. Como é que fica o perispírito quando alguém atenta contra a vida de outra pessoa? E aí precisa ter esse desligamento quando não é uma coisa dos órgãos da própria pessoa, quando é externo? O perispírito fica com o dano sofrido. Por exemplo, se for um tiro no ouvido, digamos assim, ele fica com essa dificuldade no perispírito, essa marca, né? E lembrando sempre aqui, a cada um conforme as suas obras. Normalmente volta como este espírito esse perispírito num processo reencarnatório. Às vezes ele vem surdo-mudo, como é no ouvido, causa danos cerebrais, ele pode vir com deficiências múltiplas de mobilidade. Então, esse dano fica no perispírito, sim. Certo? Por envenenamento, às vezes retorna com grandes problemas hepáticos, com grandes problemas no estômago, com grandes problemas nos rins, né? Às vezes até mesmo
por um determinado tempo, às vezes uma criança diz assim, nossa, mas que injusto, que uma criança fez, né, para estar com um câncer no fígado, nos rins, uma coisa assim. A gente olha para aquela criança, a gente esquece que aquele espírito, ele já tem um tempo. Então, se ele está passando por aquilo, é por alguma razão. É por algo que vem de outras vidas, tá? Não, gente, não vamos colocar... não é regra, não vamos dizer que toda criança que tem um problema de leucemia é porque ela se suicidou, não, tá? Então, aqui eu estou só dando exemplo. No livro, Memórias de um Suicida, traz muito esses relatos também, tá? Não vamos. Entendeu a menina que perguntou que eu não vi quem era? A Mari. Sim. Ah, tá bom, então. André, pode falar. Sempre quando ocorre de um para outro, de A para B, por exemplo, eu fiz alguma coisa, eu matei alguém, eu posso não me perdoar por ter matado alguém, e essa pessoa que foi morta, ela também pode não me perdoar por ter feito isso contra ela. Nesse caso, tanto um quanto o outro também vão ter essas mesmas manchas do espírito. Aquele que foi a vítima, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, assim, ó, a reencarnação, ela não é um processo de vingança, tá? Não é porque eu te matei numa outra existência que nessa tu tens o direito de me matar, né? Então, é isso que tem que ficar bem claro. A reencarnação é um processo de perdão pelo amor, tá? Mas no caso que o André está trazendo assim, ele cometeu um homicídio, mas ele não se perdoou e a vítima também não o perdoou. Normalmente, o que acontece? Por um longo período, eles não se encontram, justamente porque não houve o perdão. Então, a espiritualidade é muito organizada nesse sentido. Ela só vai reaproximar esses espíritos quando pelo menos um deles estiver disposto ao perdão, né? Conversar. As marcas ficam na vítima, se ela não perdoar, aquela marca vai ficar com ela no perispírito. Obviamente que vai ficar por um bom tempo. Ela pode, até por não perdoar, ela pode até, mas ela foi a vítima. Mas há históricos, né, dessa vítima. Então, a gente, como eu disse para o Eduardo, nós estamos aqui sempre sob o nosso livre-arbítrio. A decisão de nós tirarmos a vida de alguém, seja em legítima defesa ou não, ela configura um crime. Tem um atenuante, se foi legítima defesa, tem atenuante? Tem, mas não deixa de ser um crime, né? Então, porque quem garante que, de repente, a misericórdia divina não vai agir e aquela pessoa que está tentando contra a minha vida não vai errar aquele tiro ou não vai desistir na última hora de me matar? Então, é um quadro assim que apenas a espiritualidade maior tem questão de analisar, certo? Aquele que cometeu o homicídio e não se perdoou, obviamente que muitas marcas ele vai levar com ele, né, André? Aí não precisa nem a gente dizer. Começa pela marca da culpa, que fica por um bom tempo. Então, Emmanuel tem um texto muito interessante que ele diz assim, o título é exatamente esse, perdoados, mas não limpos. Ou seja, por mais perdoados que nós estejamos, aí entra a consciência, como o menino falou no início, me esqueci de novo o nome dele, Luiz, né? Lucas. Como o Lucas falou, a questão da consciência, aí entra a nossa consciência. Nós, de livre consciência, quanto mais nós evoluímos,
mais nós vamos querer acertar as nossas contas. Tá, mas como é que é esse acerto de contas? Eu vou querer vir e morrer da mesma forma que eu matei? Não necessariamente, né? Eu posso aceitar, por exemplo, vir como filho daquele que eu matei e vir como um filho com algum problema. E aí é que vai acontecer o grande amor, né? Se ambos se perdoam, um recebe. Aquele que foi vítima recebe o seu algoz por filho e ainda o recebe com uma doença, com algo que vai tornar a sua vida aqui bastante difícil. Mas o amor acaba vencendo através do perdão, esse amor se faz presente e ambos conseguem passar por essa existência com evolução, né? Vamos botar num quadro mais bonito aqui, assim, né? É difícil? É difícil, né? É difícil, mas acontece. Não está aberto. Então... Chega mais perto do microfone que eu não estou te ouvindo. Conseguiu? A internet está clara. Tá melhor, tá melhor. Nesses casos é que uma programação pode se ela mesma pode se refazer na própria existência. Por exemplo, como se fosse um veículo, eu tenho que rodar 500 quilômetros a 90 km/h. Se eu percorrer a 120, eu não vou ter 500 quilômetros, eu vou ter menos. Mas se eu for a 80, talvez eu tenha mais do que 500. Então, é bem complexo a nossa existência, né? E o próprio desencarne ele pode ser abreviado quanto estendido, de acordo com aquilo que nós precisamos, né? De repente, a pessoa, digamos, adota alguém e esse adotado precisa dela mais tempo no plano aqui na Terra. Né? Então, como é complexo a vida, né? É complexo e é individual, como a gente diz, né? É a cada um conforme as suas obras realmente. Então, por isso que não há uma regra, né? Por exemplo, nós temos uma história de uma mãe que ela sempre ia no Chico Xavier pedir ajuda para o seu filho. Que ele era difícil de lidar, era alguém difícil, era alguém doente, era alguém isso, agressivo, várias coisas. E o Chico um dia disse para ela rogava a misericórdia divina, né? E o Chico dizia para ela assim: a senhora preste atenção que a senhora já está sob a misericórdia divina. E um dia esse rapaz, esse jovem, ele teve um derrame, um AVC, e ele ficou completamente tetraplégico. Assim. E ela voltou no Chico muito revoltada. Ela disse, eu pedi tanta misericórdia divina e olha só o que aconteceu, já não bastava todas as dificuldades, agora ele ficou assim, totalmente dependendo de mim. Reclamou, o Chico não disse nada. Quando ela saiu, porque também se tem permissão ou não para dizer as coisas, né? Quando ela saiu, aquelas pessoas que estavam com o Chico ficaram assim sentidas com aquilo, né? Com aquela mãe, com tanta revolta, com tanta dor. Era uma pessoa que aparentemente demonstrava tanta fé, estava revoltada com Deus. E Chico, normalmente, nessas situações, ele costumava chorar com essas mães. Quando ela saiu, ele explicou assim, Emmanuel está nos dizendo que se não fosse este AVC, essa dificuldade,
que foi providencial pela misericórdia divina, este rapaz teria se suicidado. Então, vejam que seria muito pior, né, para o espírito, para ele, se ele tivesse suicidado. Para a mãe, aparentemente, o problema aumentou, né, para ela. Ele causava milhões de problemas. E acabou sofrendo um AVC para não se suicidar. Ela não conseguia entender isso. Então, e por que isso não foi dito para ela? Provavelmente porque ela não iria entender, não iria aceitar que Deus estaria agindo por misericórdia, né? Misericórdia daquele espírito que precisava vencer essa encarnação. Mas e o livre-arbítrio onde fica? Não houve uma interferência? Não houve interferência no livre-arbítrio, mas houve ação da misericórdia divina. Que Deus, sendo nosso Criador, somente Ele pode decidir ou não sobre a nossa vida, né? Então, Ele atua na hora que tem que atuar. Então, a misericórdia ali se fez presente para que a encarnação não ficasse perdida. Então, é tudo muito, como diz o André, é muito complexo. E nós não conhecemos, graças a Deus, não conhecemos o nosso histórico passado. Mas a gente dá uma olhadinha para a nossa vida hoje, a gente sabe. Se nós formos sinceros, tivermos a capacidade, a humildade de uma autoentrevista, nós vamos reconhecer em nós quais são as nossas falhas, quais são os nossos vícios, o que nos provoca a tentação e nos faz ceder a isso. Eu sei o que é, eu sou maledicente, sou fofoqueira. Então, é isso que eu tenho que trabalhar. Vou trabalhar a minha maledicência, vou segurar a minha língua dentro da boca, não vou falar da vida dos outros, vou comentar o que eu não sei. Mas isso é um exercício diário. Né? É algo que basta que a gente queira observar e perceber, olha, o meu vício que eu não consigo vencer é esse. Vício moral aqui estou me referindo, né? E cada um realmente sai, por isso que a gente diz, né, que a única coisa que transforma o mundo é o indivíduo, é a reforma íntima que a gente é capaz de fazer. Ficou claro aqui? Entenderam? Sim. Estão chegando? Então tá bom, gente. Boa noite. Quem encerra para nós hoje? Boa noite, fique à vontade. Vamos encerrar e podem encerrar, meninas, que eu vim aqui. Encerra para nós. Vou dar bom aqui ao pessoal, tá, Carla? Eu vou encerrar. Tá ok, então. Nessa mesinha. Vou dar as mãos, a gente estava na nossa estudo de café, que às quintas-feiras tem uma parte online, uma parte presencial, e a gente está encerrando essa parte para começar o atendimento, agradecendo todos os irmãos que estão aí desse lado de cá, os que estão desse lado de lá, que somos nós, e pedindo que os amparadores nos protejam, nos guardem, que cada um entre e saia melhor do que chegou, com mais aprendizado no coração, com mais fé, com mais passividade, que o estudo seja ferramenta para, como o Luca disse hoje, iluminar a nossa consciência. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos sentido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa